eu sou a escritora Helena Gomes. Caro educador e educadora, sejam bem-vindos a essa oficina sobre criação de histórias do Mundo Educa, parte do projeto integrado O Mundo pela Metade. Esse projeto inclui o romance juvenil O Mundo pela Metade, com e-book e audiobook disponíveis gratuitamente, além de oficinas preparatórias do nosso Mundo Cast, que traz vídeos com especialistas sobre bullying e cyberbullying, entre outros materiais preparados especialmente para você. Trata-se de um projeto aprovado pelo CUT-SP, PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Nessa oficina, vou utilizar minha experiência como escritora de livros infantis e juvenis para explicar os conceitos básicos para a criação de histórias, com ênfase na estrutura e não na linguagem literária. Ou seja, minha ideia é mostrar como você pode montar uma boa história que pode virar um roteiro, um livro, uma peça de teatro ou outra atividade que você pode desenvolver com os alunos. Enfim, vou explicar como criar o básico do básico. O que seria esse básico? Bom, vou falar das 5 categorias narrativas, que são os elementos essenciais para que uma boa história funcione bem e consiga cativar seu público. Sim, isso não basta ter apenas inspiração. A gente precisa conhecer as técnicas. Nas 3 partes dessa oficina, vou passar para você as técnicas mais importantes, aquelas que transformam as ideias mais inspiradas em histórias redondinhas, coerentes e bem estruturadas. Esse material vem de uma pesquisa que realizo há anos e que reuni no meu e-book, O Guia Prático do Futuro Escritor, Como Criar Histórias, disponível na Amazon. Bom, vamos começar? As categorias narrativas são 5: tempo, espaço, narrador, personagem e enredo. Elas dão apoio à criatividade, nos ajudam a manter nossa história nos trilhos e, por fim, apresentam as estruturas em que podemos confiar para o bom trabalho. Vamos começar pela categoria tempo, que é o quando a história acontece. O tempo pode ser linear, quando as cenas são apresentadas numa sequência cronológica, ou não linear, quando há flashbacks, por exemplo. Sua história pode ocorrer em mais de um determinado período de tempo, como, por exemplo, quando ela se passa nos dias de hoje, mas tem algumas cenas na década de 1970, ou se passa em 2 épocas distintas, séculos 18 e 20. Costuma ser mais fácil trabalhar uma história que se passa nos dias de hoje, sem citar nenhum ano específico. Para que a história permaneça atual ao máximo, tome alguns cuidados, como não colocar um personagem dizendo que determinada música acabou de ser lançada. É que daqui a 5 anos, quando alguém conhecer a sua história, essa música já será velha, né? Outra questão tem a ver com as tecnologias utilizadas pelos personagens. Como a tecnologia é algo que sempre envelhece numa rapidez impressionante, melhor não fornecer detalhes sobre o assunto na trama, exceto, claro, se isso for realmente necessário. Nesse caso, tenha em mente que daqui a alguns anos o público perceberá quando a história for criada. Por outro lado, se você deseja deixar claro que a história se passa exatamente agora, citando os acontecimentos deste período, esqueça as dicas acima, tá? Ficará óbvio para o público do futuro que a sua história ocorre no passado. E embora você viva no presente, não significa que sabe tudo ou domina todos os assuntos. Pesquise o que for necessário. Por exemplo, você tem um personagem que é policial e você nem imagina como funciona a hierarquia na polícia. Pesquise. Outro exemplo, há uma questão sobre genética que faz o personagem desconfiar que tenha sido adotado. Se você, como eu, é alguém péssimo em ciências, não há jeito. Pesquise e pesquise. Às vezes, essas pesquisas demoram mais do que escrever a história inteira. Não desanime, faz parte do processo. Quando você escolhe trabalhar com tramas de época, seu público precisa mesmo acreditar que a história acontece no passado. Como convencê-lo? Procurando reconstituir a época retratada com o máximo de aspectos possíveis. Novamente, a pesquisa entra em ação. Escolhida a época, você terá que entender quais eram os fatos políticos, os eventos históricos importantes, como funcionava a economia, os valores vigentes, o papel social de homens e mulheres, como a sociedade se estruturava, como as pessoas se relacionavam, que roupas vestiam,
do que se alimentavam, como se divertiam, suas atividades culturais, etc. Em síntese, é muito trabalhoso. No livro Olhos de Fogo, que escrevi com a escritora Kátia Brienza, fiquei responsável por uma cena em que o protagonista, em determinado momento, pega uma fruta de uma cesta. Como a trama se passa em Pernambuco durante a invasão holandesa, no século XVII, ela exigiu de nós muita pesquisa. Não foi diferente com o lance da fruta, né? Primeiro, pensei em jabuticaba. O problema é que não se encontra essa fruta no mês em que a cena ocorria. Fui pesquisar e descobri que várias frutas que consumimos hoje não são nativas no Brasil, nem existiam aqui naqueles tempos. Acabei escolhendo o velho e bom caju. Descobri que no século XVII havia muitas plantações de caju em Pernambuco. A única coisa que não faço é tentar reproduzir linguagem de época. Imagina tentar isso numa história ambientada no século XV, por exemplo, em Portugal, quando a linguagem era muito diferente da atual. Seria muito complicado tanto para você escrever quanto para o público entender. Uma vez, conversando com um grupo de crianças, pedi que escrevesse uma história que se passasse na pré-história. A atividade tinha como objetivo fazer com que usassem elementos que existiam no período. Enfim, nada de celular, carro ou computador. Aí expliquei que as coisas desse tipo só poderiam aparecer no texto se houvesse um bom motivo, como um personagem que usasse uma máquina do tempo. Não é que as crianças se empolgaram? Adivinha? Inventaram uma porção de histórias com viagem no tempo. O resultado foi ótimo e muito divertido. A dica também vale para você. Se a sua história se passa em 2010, um personagem poderia contar o final do filme Os Vingadores? Aquele da Marvel? Tá aí uma coisa para você pesquisar. Trabalhar com essa categoria narrativa, tempo, também exige outro cuidado importante para você não se perder. Meu conselho é que você faça uma cronologia com os eventos mais importantes da sua história. Será uma cronologia à parte, só para você consultar. Veja esse exemplo. Quarta-feira, João evita um acidente em casa. Quinta-feira, confusão na escola. Sexta-feira, João conhece Maria. Sábado, João se machuca e é levado ao hospital. Domingo, João recebe alta. Se você precisa mostrar a passagem dos anos, novamente a cronologia ajuda. Veja só. 1566, nasce Rafael em dezembro, em Portugal. 1572, briga na estalagem em setembro. 1573, Rafael chega ao Brasil em novembro. Começo de dezembro, Rafael torna-se aluno no Colégio dos Jesuítas. 31 de dezembro, Mariana conhece Rafael. Vamos imaginar que a sua história começa em 1573. Repare que a cronologia detalha os eventos anteriores. Desse modo, auxiliando na hora em que você precisa fazer os cálculos. Se você tiver uma cena que ocorra em novembro de 1573, por exemplo, o personagem Rafael terá quase 7 anos de idade. Se alguém pergunta a outro personagem quando houve a briga na estalagem, a resposta será no ano passado, ou seja, 1572. Viu como ajuda a anotar tudo? A categoria narrativa, tempo, também está relacionada ao tempo gasto na locomoção do personagem entre cenários. Vamos supor que, a cavalo, o personagem leve um dia inteiro para chegar à cidade vizinha. Em outra cena, você não pode colocar que o personagem saiu de casa pela manhã e já está na cidade vizinha logo após o almoço, a não ser que ele tenha arrumado um meio de transporte mais rápido. Numa trama ambientada no Brasil atual, quanto tempo um personagem levaria para ir de ônibus de São Paulo ao Rio de Janeiro? E se ele for de carro? E de avião? O personagem pode pegar um voo às 3 da madrugada em um determinado aeroporto? E se for um voo internacional? Será que o aeroporto em questão trabalha com viagens para o exterior? Quanto tempo duraria a viagem? Teria escalas? O personagem precisará de visto para entrar no país de destino? Junto com a cronologia, toda a sua pesquisa para a história compõe um material de apoio a ser consultado sempre que necessário, porque é essa a função dele, servir para a consulta. Claro que algumas informações podem ser colocadas na história, dessa maneira ajudando a contextualizar o público. Mas não exagere, senão a sua cena vai ficar parecendo um trecho da Wikipédia, né? Não dá. A segunda categoria narrativa é o espaço.
o local físico por onde circulam os personagens. Ele pode ser um local real, como a cidade de São Paulo, um lugar imaginário, como a Terra-média dos livros do Tolkien, ou um lugar que misture realidade e ficção, como tem nos livros do Harry Potter, onde aparece uma estação de trem que existe de verdade e com um trem que leva os personagens para uma escola que não existe de verdade. Mesmo quando a gente fala de lugares reais, outra vez a pesquisa pode ser necessária, principalmente se você não conhece o lugar. Se o seu personagem está em Roma, por exemplo, ele não pode sair do Coliseu, atravessar a rua e entrar no Vaticano, pois os dois locais são distantes um do outro. Em casos como esse, ajuda muito consultar reportagens sobre turismo, blogs com dicas de viagem e até roteiros de agência de viagens. Outro recurso é o Google Street View, com um bonequinho, aquele que você coloca nas ruas e pode andar por lá à vontade. Aí você pode pensar, como toda essa pesquisa dá muito trabalho, melhor inventar um mundo novo para a minha história. Sinceramente, acho que lidar com mundos imaginários é ainda mais trabalhoso. Tem que pesquisar sim, só que é uma pesquisa voltada para os elementos que vão compor esse mundo imaginário. Ele é medieval? Vamos pesquisar castelos, cidades, tudo sobre a Idade Média. Ele é futurístico? Pesquise as novidades e as tendências tecnológicas, além de outros cenários semelhantes. E também temos os mapas. Você precisa imaginar quais tipos de solo e vegetação existem no seu novo mundo, por onde passa o rio, quais são os limites da floresta, se tem praia, se tem montanha. Resumindo, é a realidade que fornece toda a base para a imaginação. E não se esqueça de que toda pesquisa deve ficar no material de apoio. É de lá que você vai pensar as informações que serão úteis ao leitor após definir como usá-las e em que momentos elas devem entrar na história. O excesso de informações só atrapalha a compreensão da história. Minha sugestão é: siga apresentando aos poucos todo o seu vasto universo criado com tanto capricho. Hoje, então, falei sobre duas importantes categorias narrativas: o tempo, que é o quando a história acontece, e o espaço, que é onde a história acontece, ou seja, por onde os personagens circulam. É importante lembrar que essa oficina sobre criação de histórias do Mundo Educa faz parte do projeto integrado O Mundo pela Metade, que foi aprovado pelo CULT-SP, PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Na segunda parte dessa oficina, veremos mais duas categorias: narrador e personagem. Até lá!